pastor Felipe Galvão, que é o nosso líder dos jovens e adolescentes aqui da Igreja Sede. Vamos aplaudir, recebendo com honra e gratidão a Deus pela sua vida. Que Deus te use mais uma vez, meu amigo. Amém. Boa noite, igreja. Mais uma vez, paz seja convosco. Amém. Quantos aqui estão felizes nessa noite? Quantos aqui têm fome e sede pela presença de Jesus aqui? Sabe, a presença de Deus é real aqui nesse lugar. E talvez o que você precise nessa noite não é de mais uma palavra de encorajamento. Talvez o que você precise nessa noite não é de mais uma canção. Talvez o que você precise nessa noite é de um encontro com a presença de Deus. E eu tenho uma boa notícia para nós aqui nessa noite. Que Jesus está nesse lugar. O Espírito Santo, o nosso amigo, Ele está aqui nesse lugar. E sabe, um encontro com a presença de Deus, as nossas vidas, elas são transformadas para sempre. E nós não somos mais os mesmos. Então, nesse momento, eu queria que você, mais uma vez, erguesse suas mãos ao céu. Será que você pode fazer isso? E com as suas próprias palavras agora, eu quero que você comece a declarar uma canção de amor ao Senhor. Comece a declarar o quanto você o ama, o quanto você o deseja. Será que nós podemos olhar para o Senhor nessa hora? Espírito Santo, nós te queremos aqui nesse lugar. Nós queremos a sua presença, Jesus. Nós queremos olhar nos olhos daquele que nos amou primeiro, Pai. Dai-nos um coração quebrantado nessa noite, Pai. Que não seja somente mais uma noite, mas que nós, Pai, possamos nos achegar a Ti, atraídos pelos Seus olhos de amor por nós. Com cordas de amor o Senhor nos amarrou e nos trouxe para mais perto. Jesus, eu declaro aqui nesse lugar encontros com o Seu amor, encontros com a sua presença, batismos de amor aqui nesse lugar, Pai. Eu declaro, Pai, que aqui nesse lugar pessoas se encontrarão contigo, Pai, porque nós sabemos, nós bem sabemos que no meio de muitas pessoas sempre existirá para nós um lugar para dois, onde o Senhor nos encontra, Jesus. E nessa noite, Pai, nós viemos aqui para nos encontrar contigo, Pai. Que se apaguem as luzes que estão sobre nós, pois somente um merece brilhar. Não há ninguém mais importante do que Ele. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e essa casa está cheia da sua glória. Essa igreja está cheia da sua glória. Vem com ondas do seu poder sobre nós, Jesus. Pega na mão da pessoa que está do seu lado, onde você está. Comece a declarar mais da presença de Deus sobre ela. Comece a declarar mais da presença de Deus sobre ele. Vamos juntos aqui clamarmos por mais da presença do Senhor Jesus aqui nesse lugar. Jesus, vem com mais da sua presença, mais da sua presença, mais da sua presença. Agora, 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 agora. Vamos lá, igreja, comece a expressar a sua fome, comece a expressar a sua sede nessa hora. Espírito Santo, meu amigo, meu melhor amigo, vem nesse lugar agora. Vamos lá, igreja, não pare, continue. Eu sinto de nós permanecermos nesse lugar. Vamos insistir um pouco mais. Vamos mais profundo no Senhor. Vamos mais profundo no Senhor. Enquanto nós clamamos, a presença de Deus vem nesse lugar. Enquanto nós clamamos, a atmosfera muda. Enquanto nós clamamos, a presença de Deus invade os nossos corações. Vamos lá, igreja, seja intencional agora. Comece a cavar mais fundo. Comece a
cavar mais fundo. Vamos lá, não para, continua. O que nós precisamos aqui é de um encontro com o Senhor. Vamos agora correr em direção a Ele. Vamos correr em direção a Ele. Vamos lá. Não se canse. Permaneça. Vamos lá, se você ora em línguas, onde você está, comece a fluir em línguas. Vamos agitar o nosso espírito nessa hora. Vamos deixar com que o Espírito Santo interceda por nós. Nós olhamos para Ti, Jesus. Nós olhamos para Ti nessa noite. Pois nada brilha mais do que os Seus olhos de amor. Nada brilha mais do que os Seus olhos de graça. Nós estamos como igreja olhando para Ti. Vamos lá, igreja, vamos lá. Espírito Santo, eu Te amo, Jesus. Vamos lá, igreja, vamos lá. Talvez você comece a sentir um calor na palma das suas mãos. Talvez você comece a sentir um calor nos seus ombros. É o Espírito Santo te tocando. Vamos dar liberdade ao Senhor. Vamos lá, vamos dar liberdade ao Senhor. Mais fogo, mais presença. Mais fogo, mais presença agora. Eu sinto o Senhor Jesus trazendo lágrimas aos olhos que estiveram secos nessa hora. Talvez faz tempo que você não chora na presença de Jesus. Eu sinto o Espírito Santo acendendo essa chama do primeiro amor. Talvez a gente esteja fazendo todas as coisas corretas a um olhar humano. Porém, uma coisa eu tenho contra ti: que você deixou de lado o primeiro amor. Espírito Santo, restabeleça o primeiro amor, o amor dos primeiros dias, Pai, onde nada mais importava senão você, Jesus. Traga-nos de volta, Jesus, ao primeiro amor, ao amor dos primeiros dias, onde nós nos encontrávamos com você, Jesus, sem querer nada em troca, Pai, onde nós não estávamos atrás de bênção somente, mas nós estávamos atrás do Senhor, Jesus, atrás do Senhor. Repete uma oração comigo, diga: Senhor meu Deus, nessa noite, o meu coração deseja Te encontrar. Eu não vim aqui atrás de bênçãos, eu vim aqui atrás de um encontro. Espírito Santo, me encontre nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor.
Dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado e pode se sentar. Amém. Amém. Para mim é uma honra, uma alegria estar aqui. Eu estava até conversando, acho que, se não me engano, com o pastor Eduardo ontem, né? Quantos aqui estiveram no Mateus Melo na quarta e na quinta-feira? Ele pregou demais, não é verdade? Então o cara colocou o sarrafo lá em cima, né? Eu estava conversando com o pastor Eduardo, nossa, que responsabilidade, depois ainda vai vir o pastor Jairo. E o Senhor Jesus, Ele colocou uma palavra no meu coração para compartilhar com os irmãos nessa noite. E eu me lembro que hoje à tarde, quando eu estava terminando de preparar essa mensagem, o Senhor Jesus, Ele me lembrou de uma história de uma mulher de Deus, onde ela é presidente de uma igreja, ela era presidente de uma igreja, ela faleceu recentemente, e ela estava numa mesa de reunião, e as pessoas elas estavam discutindo alguns métodos para a igreja, tipo, o que nós vamos fazer aqui para a igreja crescer, o que nós podemos fazer aqui para trabalhar os velcros, os ministérios da igreja. E essa pastora, de repente, ela toma a palavra e ela diz assim: olha, eu sinto que o que nós precisamos não é de uma estratégia somente. O que nós precisamos talvez não seja de mais uma atividade para a igreja, mas o que nós precisamos são de encontros sobrenaturais com a presença de Deus. Encontros genuínos com a presença de Deus, mas não qualquer encontro, mas um encontro que é capaz de virar uma chave nas nossas vidas. Encontros como Paulo teve no caminho de Damasco, onde ele passou a ser um apóstolo do Senhor, de assassino para um apóstolo do Senhor. Encontros como Moisés teve através daquela sarça que pegava fogo, onde ele se tornou de um egípcio, de um assassino, para um libertador. Talvez o que nós, como igreja, necessitemos sejam de encontros genuínos e verdadeiros com a presença de Deus, que viram chaves em nossa vida. E sabe, existe alguém na Bíblia que viveu um encontro com Jesus e teve essa virada de chave. Então eu quero que você abra a sua Bíblia, você que trouxe, em Gênesis 32, versículo 22. Gênesis 32, 22. A palavra de Deus diz assim: naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres e suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem de Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada. E ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Amém? Quantos aqui conheciam essa história de Jacó lutando com Deus
Tem até uma música que diz, né? Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir. E essa passagem é muito conhecida para nós. E o Espírito Santo, ele trouxe algo no meu coração relacionado a essa passagem, porque essa passagem, ela foi uma virada de chave na vida de Jacó. Se nós pararmos para analisar, nós conseguimos enxergar que a vida de Jacó não foi uma vida tão linear, não é verdade? A palavra de Deus diz que ele tinha um irmão gêmeo chamado Esaú, e aí ele quis então a bênção da primogenitura, ele enganou seu pai. Quantos aqui conhecem essa história? Amém. Ele enganou seu pai, e ele recebe essa bênção da primogenitura, e depois o seu irmão fica furioso com Jacó, começa a correr atrás de Jacó a fim de matá-lo, e Jacó ele tem que se esconder do seu irmão, até que capítulos depois a gente se depara com essa passagem onde Jacó ele lutou com o Senhor, lutou com o anjo, e a vida dele ele foi transformada para sempre. E sabe, talvez assim como Jacó, você não teve uma vida tão linear. Talvez assim como Jacó, você passou por dificuldades. Talvez assim como Jacó, você não veio de uma família que é uma família 100% estruturada. Talvez assim como Jacó, a sua vida ela foi composta de altos e baixos, porque a vida de todo mundo é assim, não é verdade? Tem vezes que a gente está bem, tem vezes que a gente não está tão bem assim. A nossa vida ela costuma não ser linear, ela tem altos e baixos, amém, irmãos? E talvez você veio de um contexto que é um contexto conturbado, mas assim como Jacó, existe um encontro que é capaz de mudar uma chave na sua vida, e esse encontro é um encontro com Jesus, um encontro com a presença de Deus. Sabe, gente, na nossa vida nós passamos por transições. Nem tudo aquilo que Deus fez no passado é aquilo que Ele continuará fazendo hoje. Sabe, o nosso principal desafio como cristão, presta bem atenção nisso, o nosso principal desafio como cristão não é ouvir Deus, mas continuar ouvindo o Senhor. Certa vez um homem na Bíblia, chamado Abraão, ele ouve algo do Senhor, dizendo que ele deveria sacrificar Isaac. E vocês concordam comigo que foi Jesus, que foi Deus que pediu para ele sacrificar o próprio filho? Amém ou não amém? Amém. E ele ouve a voz de Deus e ele obedece. A palavra de Deus fala que ele sobe até um monte, e o menino ele questiona e diz assim: pai, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo aqui o altar, mas eu não estou vendo aqui o sacrifício. E a gente tem aquela famosa frase de Abraão, que diz: Deus irá providenciar, prover um cordeiro. E aí, a palavra de Deus diz que quando Abraão, ele estava prestes a sacrificar o seu próprio filho, ele ouve a voz de Deus por uma segunda vez, que dizia que ele não deveria fazer isso. Ou seja, ele ouviu Deus uma vez, mas ele teve a capacidade de continuar ouvindo a voz de Deus. Muitas vezes nós sacrificamos as promessas de Deus porque nós ouvimos o Senhor uma vez, porém nós perdemos a capacidade de continuar ouvindo a voz de Deus. E a gente acaba sacrificando aquilo que nós temos de melhor. Nós acabamos sacrificando a nossa própria promessa. E sabe, não é da vontade de Deus que nós venhamos entrar nesse lugar onde nós ouvimos a voz de Deus uma vez, porém nós acabamos perdendo essa capacidade de ouvir a voz de Deus. Agora, algo que o Senhor colocou no meu coração sobre esses encontros com a presença de Deus, é que quando esses encontros que mudam as nossas vidas acontecem, a luz vem. Repete comigo, diga: a luz vem. A palavra de Deus diz em Gênesis 32:31, que ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa de uma coxa, por causa da coxa. Agora, algo que nós precisamos entender sobre luz, que a luz que te faz enxergar
é a junção das luzes do arco-íris. E arco-íris, na palavra de Deus, significa aliança. Aliança. Sabe, andar na luz significa para nós também andarmos em aliança com o Senhor. Quando viradas de chaves acontecem em nossas vidas, a luz vem. Sabe, igreja, Deus quer te dar muito, mas não antes de você ter uma aliança com Ele. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O problema é que nós queremos buscar as coisas, buscar as bênçãos do Senhor, ter a nossa vida transformada, sem antes termos uma aliança. Agora, você já parou para pensar que prazer sem compromisso é pecado? Não é verdade? O Senhor Jesus, Ele quer nos dar coisas, mas não antes de nós estabelecermos uma aliança com Ele. A palavra de Deus diz em Êxodo que quando Deus tira o povo do Egito em direção à terra prometida, o objetivo não era a terra prometida, porque Moisés, ele pede para Faraó deixar o povo ir para adorar a Deus no deserto. Então, isso me faz entender que o objetivo não era a terra prometida, o objetivo era um encontro sobrenatural com o Senhor. Um encontro com Jesus. Sabe, igreja, encontros vêm antes das bênçãos, encontros vêm antes do sucesso, um encontro vem antes das riquezas, um encontro vem antes da família. O Senhor Jesus, Ele quer nos dar bênçãos. O Senhor Jesus, Ele quer que sejamos bem-sucedidos. O Senhor Jesus, Ele quer nos dar riquezas. O Senhor Jesus, Ele quer nos dar uma família. Porém, não antes de um encontro, não antes de uma aliança com Ele. Andar na luz é nós andarmos em aliança com o Senhor, em aliança com Jesus. Será que nós nos lembramos da aliança que nós fizemos com o Senhor no passado? Será que nós conseguimos valorizar a presença de Deus acima de qualquer outro tipo de bênção? Será que nós conseguimos colocar o Senhor Jesus num lugar de preeminência em nossos corações? Onde a presença dEle vale mais do que qualquer outra coisa. Um encontro com Jesus vale mais do que qualquer outra coisa. Andarmos na luz, igreja, é nós estabelecermos essa aliança com o Senhor. O objetivo não era a terra prometida, o objetivo era um encontro com o Senhor no deserto. Um encontro com Jesus no deserto. Sabe, será que nós somos capazes de fazer como Moisés, onde ele sobe até o alto do monte e diz: Senhor, se a sua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Senhor, nós somos gratos pelo maná que cai do céu, nós somos gratos pela coluna de fogo que nos aquece, nós somos gratos pela nuvem que tapa o sol, nós somos gratos pela água que sai da rocha, mas nessa noite o que nós queremos conhecer são os seus caminhos. Mais do que as suas bênçãos, revele para nós os seus caminhos, os caminhos do seu coração. Nós queremos te agradar. Nós queremos, Pai, estabelecer para o Senhor uma adoração que suba como um cheiro suave às suas narinas. Qual é o nosso sacrifício de louvor? O que nós estamos oferecendo para o Senhor? Para que suba até Ele como um cheiro suave até as narinas do nosso amado. Canaã, a promessa sem um encontro, ela não vale tanto assim. O que nós devemos procurar, sabe, gente, sabe, igreja, se nós, presta atenção, se nós buscarmos as mãos de Deus, nós iremos encontrar. Porém, se nós buscarmos a face dele, nós iremos encontrar a face e consequentemente as mãos.
uma aliança com Deus. Outra coisa que eu aprendo aqui com esse versículo é que quando nós nos encontramos com o Senhor, Ele nos marca. Repete comigo, diga: Ele me marca. Amém. Aqui nós vemos que Jacó, ele foi marcado na coxa. E sabe, colocar a mão na coxa era uma forma usada para juramento no Antigo Testamento, pelo fato da coxa ser um lugar forte. Então, a gente vê algumas passagens, quando nós lemos a Bíblia, de pessoas que ao fazer alguns juramentos, colocavam a mão na coxa. Por conta dessa coxa significar para o judeu um lugar de força, um lugar de fortaleza, algo que não é tão volúvel assim, mas é um lugar firme, algo firme. E a palavra de Deus diz que aproximando-se, em Gênesis 47, 29, diz que aproximando-se da sua morte, Israel chamou o seu filho José e lhe disse: se quer agradar-me, ponha a mão debaixo da minha coxa e me prometa que será bondoso e fiel comigo, não me sepulte no Egito. Agora, sabe, nesse lugar, nós começamos também a ser marcados pelas promessas de Deus. Esse lugar de encontro com o Senhor é um lugar também onde o Senhor, Ele faz alguns juramentos para nós. Ele nos promete algumas coisas. E você deve estar se perguntando, quais coisas? Quais são essas promessas? E eu separei algumas aqui para nós. Então vamos lá. João capítulo 1, versículo 12 diz que eu sou filho de Deus. João 15:15 diz que como discípulo eu sou um amigo de Deus. Romanos 5:1 diz que eu fui justificado. 1 Coríntios 6:17 diz que eu estou unido com o Senhor e sou um com Ele em espírito. 1 Coríntios 6:19 eu fui comprado por um preço de sangue e pertenço a Deus. 1 Coríntios 12:27 eu sou um membro do corpo de Cristo. Efésios 1:3-8 eu fui escolhido por amor e adotado como seu filho. Colossenses 1:13-14 eu fui redimido e perdoado de todos os meus pecados. Colossenses 2:9-10 eu sou completo em Cristo. Hebreus 4:14-16 eu tenho acesso direto ao trono da graça através de Jesus Cristo. Romanos 8:1 e 2 eu sou livre de qualquer condenação. Romanos 8:28 eu estou certo que Deus trabalha para o meu bem em todas as circunstâncias. Romanos 8:31-39 eu estou livre de qualquer condenação intentada contra mim e não posso ser separado do amor de Deus. 2 Coríntios 1:21-22 eu fui estabelecido, ungido e selado por Deus. Colossenses 3:1-4 eu estou escondido com Deus. E Filipenses 1:6 eu estou confiante de que Deus vai completar a boa obra que começou em mim. 2 Timóteo 1:7 a mim não foi dado um espírito de medo, mas de poder, de amor e uma mente sã. 1 João 15:16 eu fui escolhido e designado para dar frutos. 1 Coríntios 3:16 eu sou o templo de Deus. Efésios 2:6 eu estou sentado com Cristo no reino celestial. Efésios 2:10 eu sou a feitura de Deus. Efésios 3:12 eu posso me aproximar de Deus com liberdade e confiança. Filipenses 4:13 eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Nós carregamos uma promessa que Ele nos deixou. Ele nos marcou na nossa coxa e nos prometeu que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Ele não se esqueceu de você. Agora a terceira coisa que acontece em um encontro com Jesus é que Ele muda o nosso nome e nos dá uma nova identidade. Jacó significava o trôpego, o trapaceiro, mas a partir daquele encontro com o Senhor, o seu nome passou a ser Israel. Israel, o homem que luta com Deus. Israel, o homem que vê Deus.
Quando nós lutamos com o Senhor, Ele muda a nossa identidade. Quando você luta com Deus, você carrega as marcas dele no seu corpo, e isso tem o poder de te dar uma nova identidade. Quando o oleiro, ele começa a modelar o vaso, ele começa a deixar as suas digitais no vaso. Quando o Senhor Jesus, ele começa a te modelar, Ele começa a deixar as suas digitais em você, e isso tem o poder de te dar uma nova identidade, onde você não é mais o trôpego, mas você é Israel. Sabe, eu sinto que existe um lugar onde nós somos encontrados pela graça de Deus. Então eu queria te contar uma história. Existe um cara na Bíblia chamado Mefibosete. Quem aqui já ouviu falar deste homem chamado Mefibosete? Amém. Mefibosete, ele tinha uma linhagem real, onde ele era neto de Saul, e ele era filho de Jonatas. Porém, Mefibosete, ele sofreu um acidente quando ele era criança, e isso deixou ele aleijado. Ele foi se esconder também na cidade de Lodebar. E a palavra de Deus diz que certa vez, o rei Davi, que era rei de Israel naquela ocasião, ele se lembra e pergunta para um dos seus servos: será que existe alguém da casa de Saul para que eu agisse com bondade, para que eu fosse benevolente com ele? Porque Davi, ele era melhor amigo de Jonatas. E ele se compadece, e ele se lembra: será que tem alguém da casa de Saul, algum familiar de Jonatas, para que eu agisse com bondade sobre ele? E os servos de Davi se lembram de Mefibosete, que estava lá na cidade de Lodebar. Porém, presta bem atenção nisso. Porém, naquele tempo, era muito comum que o rei atual extinguisse a linhagem do rei que o antecedeu, por conta de ameaças no trono. Então, quando um rei assumia, era comum que ele matasse todas as pessoas que faziam parte da família do rei que o antecedeu, por conta dessas ameaças. Então, quando nós olhamos para esse texto debaixo dessa ótica, nós começamos a enxergar que Mefibosete naquela ocasião estava se sentindo ameaçado. Porém, Davi, ele não estava querendo matar Mefibosete, muito pelo contrário. A palavra de Deus diz que Davi, ele preparou uma mesa, um banquete para Mefibosete, e mais do que isso, ele disse assim: você não vai sentar aqui só de uma forma momentânea, mas de uma maneira perpétua, para o resto da sua vida. Eu vou devolver a sua dignidade. Agora, como eu disse no começo da história, Mefibosete, ele tinha um problema nas pernas. Um problema nas pernas. Agora, quando nós nos assentamos à mesa, as nossas pernas, elas não estão à mostra. Quando o Rei dos Reis, ele nos encontra na cidade de Lodebar, perdido no pecado, e ele nos coloca sentado numa mesa, ele não está olhando para as nossas pernas, ele está olhando para os nossos olhos. Ele não está olhando para o nosso caminhar, ele não está olhando para a nossa deficiência, ele está olhando para os nossos olhos. Ele muda a sua identidade. Você não é mais Jacó, mas você é Israel. Você não é mais um mentiroso, desde que haja arrependimento, obviamente. Mas existe uma nova chance para nós. Existe um convite para que nós andemos debaixo da graça do Senhor. O Rei dos Reis, ele preparou uma mesa para nós aqui nessa noite. Ele está nos colocando sentado nela, e ele não está olhando para as nossas pernas, ele está olhando para os nossos olhos. Encontros que mudam as nossas vidas são encontros onde nós somos capazes de andar em aliança. Nós nos apropriamos das promessas do Senhor, e nós temos a nossa identidade transformada por Ele.
Sabe, nós não somos dignos, mas um dia o Senhor, mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação ser como Ele. Antes a si mesmo se esvaziou, tomando forma humana, e sendo humilde até a morte, morte de cruz. Por isso o Pai o exaltou e colocou o seu nome acima de todo nome. E no nome de Jesus todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, de eternidade em eternidade, pelos séculos dos séculos e de geração em geração. Não há outro como Ele no céu, na terra e debaixo da terra. Nós olhamos para o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Ele cresça e que eu diminua, que Ele cresça e que eu diminua, porque dele, por Ele, para Ele são todas